essa identificação. Estamos aí trabalhando a nossa terceira aula, ela já está se afunilando para o final, certo? Então, é muito importante que vocês revejam essas definições para que vocês consigam entender cada um desses elementos, certo? Então, a gente começou com essa questão de sequências, vimos sequência na aula passada, certo? Com os problemas dos coelhos, que vocês não estavam presentes, né? Que são sequências lógicas, que a gente começa a trabalhar esse contexto de sequência desde o 6º ano. São sequências bobinhas para trabalhar a questão do raciocínio lógico dos alunos, né? Então, essa é a primeira noção de sequência que a gente tem. E aí, aqui a gente vai fazer a definição de uma sequência limitada. Quando é que essa sequência tem um limite? Quando é que ela vai ter essa representação de início e de fim? Então, a gente tem as simbologias que envolvem os conchetes, os parênteses. Então, isso me dá uma limitação de abertura e de fechamento de sequência, certo? Outra coisa que você precisa ter em mente, que nós vamos trabalhar muito as definições dessa sequência. Você vai observar que a gente não tem cálculos para fazer nessa aula de hoje. A gente tem mais representações, né, justamente dessas sequências, fazer essa identificação de quando ela é aberta, de quando ela é limitada, dos grupos que vão se abrindo à direita ou à esquerda. Então, assim, não tem um caminho fácil para esse contexto, não. Se eu disser, eu estou mentindo, tá? Então, a gente precisa voltar para o livro de vocês, certo? Precisa fazer a identificação dessas analogias referente a cada uma dessas limitações, né? Quando é que uma sequência é limitada? Quando existe A e B reais, ou seja, quando você tem uma limitação, ela começa em um determinado número e ela finaliza no outro. Então, ela te dá um espaço de abertura e fechamento, tá? Para que você tenha um direcionamento, certo? Então, depois a gente identifica como é que você faz essa representação, certo? Onde esse valor de K seja... Deixa eu botar aqui para dentro... onde essas limitações desse x, esse valor de k, sejam valores pertencentes ao conjunto dos números naturais, certo? Então, você vai observar que a gente vai trabalhar com muitas representações. E essas representações você só vai conseguir fazer se você tiver as suas anotações sobre cada uma delas. Qual é a vantagem de vocês? Que vocês vão fazer uma prova online. Então, vocês vão estar em casa, vocês vão ter acesso a esses materiais. Então, por isso que é tão importante que vocês abram o livro de vocês, que vocês façam essas anotações, né? Vão identificando onde as páginas que tem alguma informação que é importante, essas limitações aqui, para que na hora que você esteja realizando a sua avaliação, seja um pouco mais fácil para você fazer essa identificação. Aí a gente tem aqui, ó, como fazer a identificação do limite de uma sequência, né? Se existe aí um valor absoluto, certo? Se existe um módulo, a denotação, como é que a gente faz essa denotação de módulo? Né? Então, a gente já aprendeu que a denotação de módulo desde quando a gente trabalha no 5º, para iniciando 6º, né? A denotação de módulos são essas duas barrinhas, né? E a gente sabe que todos os elementos que são colocados dentro do módulo, ele é convertido em valores positivos, certo? Então, independente do valor que você vá modular, vamos dizer que você vai modular menos x, né? Como a gente tem aqui, ó. Qual é o módulo de menos x? É x positivo. Né? Qual é o módulo de x positivo? É x positivo. Então, quando você vai modular um número, uma letra, certo? Esses valores ficam sempre positivos. Então, isso são questões muito iniciais, muito básicas, mas isso vai fazer diferença quando você estiver fazendo essas aplicações, quando você estiver fazendo essas definições, tá? Então, aqui a gente identifica, ó, lembramos também que vale a desigualdade triangular. O que é que isso significa? Quando você está trabalhando o contexto de sequência, vou tentar explicar, ser um pouquinho mais clara, que eu sei que não é fácil. Nós discutimos nas aulas anteriores, por exemplo, se nós estivéssemos trabalhando uma sequência de números pares,
né? Então, dentro do meu contexto, eu quero que você trabalhe com a sequência de números pares. Como é que você vai fazer a descrição dessa sequência, se a única coisa que eu lhe disse é que você vai utilizar uma sequência de números pares, certo? Então, você não sabe qual é o primeiro par que você vai usar, você não sabe quantos números eu quero que você faça, eu quero que você faça uma representação dessa fala que eu acabei de dizer. Então, para que você faça uma representação de uma sequência de números pares, o primeiro número tem que ser x, o próximo número seria x mais 2, o outro x mais 4, e assim sucessivamente, tá? Da mesma forma que se eu peço a você que você faça uma sequência de números ímpares, então o primeiro número da sua sequência seria x, o segundo número seria x mais 2, depois x mais 4, e assim sucessivamente. Onde é que a gente encontra essas notações? Posso até colocar para vocês de novo, mas é justamente quando a gente trabalha a tabela de linguagem algébrica, que é quando a gente transcreve a nossa fala para o contexto matemático, tá? Então, isso é a base de todo esse contexto que a gente está vendo aqui, dessa identificação de sequência, né? Como é que você faz essa representação, né? Então, esse contexto de limite também. A gente, nessa aula, vai trabalhar com os contextos de derivadas também. Então, são notações, tá? São notações que a gente vai trabalhar. Então, eu preciso saber qual é a definição de limite, que sequência a gente pode colocar em limite, né? O limite de uma sequência, onde esse x de n, esse n representa números naturais, x1, x2, x3, né? É L, ou seja, esse L representa limite. Você vai ter um espaço inicial de limitação, tá? Então, quando n tender ao infinito, ou seja, se eu estiver trabalhando esse limite de xn no conjunto dos números naturais. A gente viu que conjunto de números naturais são números positivos, são conjuntos que vão ao infinito. Então, não existe uma limitação de começo e fim para essas numerações, né? Então, a gente sabe que eu vou substituir esse n aqui por 1, por 2, por 3, para que você possa fazer essa sequência. Veja que aqui a gente tem a representação de escrita dessa fala, certo? Então, o limite de x, n, né? Onde ele é igual a L, que é a representação de limite que você está trabalhando, desse conjunto, dessa nomenclatura que envolve limite, onde x tende ao infinito, certo? Ou seja, você está trabalhando um conjunto infinito nos seus elementos, tá certo? Então, essa seria a nomenclatura que você vai identificando quando a gente está se referindo a uma sequência que envolve limites, tá? Então, você precisa fazer a identificação e a definição quando é que essa sequência é convergente, quando é que ela é divergente, você precisa dessa definição anotada em um lugar, para ficar mais fácil de você identificar quando você for fazer sua avaliação, certo? Porque não existe, tem determinadas situações, ou tem determinados cálculos, que quando tem, eu sempre digo, gente, ó, tem esse macete aqui, que serve para facilitar a nossa vida. Porém, o contexto da aula de hoje são definições, tá? Então, eu preciso dessas definições anotadas, ou grifadas aqui, ou anotadas as páginas onde eu encontro essas definições, certo? Ou seja, qual é a definição de valor absoluto? Qual é a definição de limite? Qual é a definição de um limite que converge, de um limite que diverge, certo? Para que você possa ter essa definição anotada no seu caderno, porque na hora que surgir esse questionamento, fica mais fácil de você fazer essa identificação, tá certo? Deixa eu ver o que é que tem mais aqui para baixo. Aqui a gente continua com essas representações. Outras questões, eu vou mandar para vocês também alguns materiais, principalmente o de topologia da reta, mas eu achei um material muito extenso, mas eu gostei porque ele é bem simples, de abertura, de fechamento, de uma reta, para você entender um pouquinho mais de facilidade essa identificação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, para ver se essa nomenclatura fica um pouquinho
mais fácil. Deixa eu ver aqui. Com essa outra que a gente vai identificar, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida nesse contexto que a gente estiver conversando, vocês podem aí solicitar, que aí a gente conversa um pouquinho sobre esses questionamentos, tá certo? Porque o que podemos fazer hoje é justamente essas orientações para orientar vocês com relação a como organizar esse estudo, como vocês podem trabalhar de maneira mais clara para tentar facilitar a vida de vocês, certo? Porque esse assunto não tem muito para onde a gente correr, não. A gente vai ter que ralar para dar conta dele, certo? E aí é como eu disse a vocês, façam as anotações de vocês com relação a essas informações, a essas definições, certo? E a partir daí vai ficando mais fácil. Veja que nessa disciplina de hoje, a gente trabalha a questão de limite, continuidade de função, todas elas são definições, certo? Então, no livro de vocês, eu vou mandar alguns materiais para vocês. Eu sei que eu mando muita coisa, mas a intenção é justamente que você tire um tempinho para você analisar, para ver se dentro desses materiais você encontra uma linguagem mais fácil, uma linguagem mais simples, para ver se você consegue entender com um pouco mais de facilidade. Então, aqui, ó, a gente vai trabalhar com a questão dos intervalos reais, que também é o início desse processo, certo? Ó, considerando o conjunto A, que é justamente essas nomenclaturas desde o início dessa definição de conjunto, né? Então, aqui a gente tem x pertencente ao conjunto dos números inteiros, né? Isso foi a temática da nossa primeira aula de análise matemática, né? Justamente a identificação desses conjuntos, ou seja, quais são os elementos pertencentes ao conjunto dos números naturais. Aí, quando eu faço essa pergunta, eu não quero que você me diga 1, 2 e vá. Não, eu quero que você saiba a definição. Os elementos pertencentes ao conjunto dos números naturais são os números positivos. Né? Os representantes do conjunto dos números inteiros são todos os positivos, todos os negativos, não é isso? O conjunto dos números reais, que é representado pela letra Q, ele tem positivo, negativo, raiz quadrada, fração, decimal, dízimas periódicas, ou seja, esse conjunto já é bem mais encorpado, mas ele tem uma regra, ele só aceita elementos que tenham resultados exatos. Ou seja, eu só vou encontrar uma raiz quadrada que ela tem um resultado exato. Eu só vou encontrar uma fração que eu consiga dividi-la em partes iguais. Eu só consigo encontrar um decimal que eu possa transformá-lo novamente em uma fração. Eu só vou encontrar uma dízima se ela for uma dízima periódica, que eu consigo voltá-la para uma fração. Tá? Então, são definições lá do início do contexto, mas que eles fazem toda a diferença nessa representação, porque você vai estar trabalhando muito com esse contexto de conjunto, para que você faça essa identificação, tá? Então, a gente tem aqui, ó, x pertencente, é um elemento pertencente ao conjunto dos números inteiros, tal que menos 3 é menor ou igual a x menor que 2. Aqui você tem uma limitação. Esse valor de x vai estar nesse intervalo entre menos 3 e 2, certo? Ele vai estar nesse contexto, dentro desse intervalo que você vai fazer essa identificação. E aqui a gente tem um outro conjunto, que seria o conjunto B, que eu digo que o valor de x, né, o elemento de x, pertence ao conjunto dos números reais, tal que menos 3 seja menor ou igual a x, menor ou igual a 2. Né? Então, o que é que isso significa? Que os elementos pertencentes tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B, eles são elementos iguais. Por quê? Porque os intervalos que foram trabalhados, né, são exatamente iguais. Então, a gente tem aqui, ó, menos 3 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. Esse intervalo
é o mesmo para os dois. A gente tem o conjunto A, tem apenas os elementos menos 3, menos 2, menos 1 e 0 e 1. Enquanto o conjunto B tem infinitos elementos, entre os quais estão os elementos de A também. Né? Então, o conjunto B, apesar de ter um espaçamento maior, porque eu estou trabalhando todos os elementos pertencentes ao conjunto dos números reais, eles vão ter elementos semelhantes. Né? O conjunto B vai ser mais amplo, porém, os elementos que estão no conjunto A também fazem parte do conjunto B. Olha a definição de aberto e fechado quando a gente se refere à reta, certo? Então, a gente tem aqui, ó, esse conjunto, ele está fechado em menos 3, ou seja, você vai fazer o seu trabalho, mas quando chegar em menos 3, você para, tá certo? E aqui, ele está aberto para 2, ou seja, quando você chegar nessa parte da reta do número 2, você pode seguir adiante. Vai ficar mais fácil quando a gente começar a fazer essa representação da nomenclatura junto com o desenho da reta, tá? Como é que tá aí? Tá dando para entender? Por incrível que pareça, quando a senhora fala, é mais fácil do que quando ela fala. É porque o linguajar é muito puxado da mulher. Aí é melhor trocar, professor. A gente precisa encontrar meios de fazer vocês entenderem. A situação é bem essa, é buscar caminhos para ver se vocês entendem com um pouco mais de facilidade. Mais fácil não é não, viu, amigo? Beleza. Vamos lá. Muitas vezes trabalhamos com determinados subconjuntos, né, do conjunto dos números reais. A gente também viu que esse conjunto dos números reais ele é muito amplo, porque ele pega todos esses elementos que são positivos e também todos aqueles que são negativos. Ou seja, dentro do conjunto dos números reais, a gente tem toda essa bagaceira. Né? Então, eu tenho raízes, fração, decimal, todos eles que têm resultados exatos, todos aqueles que não têm resultados exatos, ou seja, é como se fosse o fechamento desse conjunto. Então, a amplitude desse conjunto ela é muito grande, né? Então, a gente precisa determinar os intervalos, o começo e o final desses intervalos, né? Então, suponhamos que dois conjuntos reais A e B, tais que A seja maior que B. Os subconjuntos de R definidos a seguir são chamados de intervalos reais de extremos A e B. Ou seja, você vai estar trabalhando um conjunto com elementos pertencentes ao conjunto dos números reais, mas aí a gente vai ter intervalos reais, ou seja, eu estou dizendo onde o seu trabalho começa e onde o seu trabalho termina, certo? E os extremos são de A a B, ou seja, então eu vou começar em um, talvez eu termine no outro. Vamos tentar colocar esses intervalos aqui. Ela não está aparecendo a reta para vocês aqui. Por que será? A senhora fala onde está mostrando aí, reta real? Isso, onde tem aqui intervalo real limitado. Ok? Está mostrando a reta. Tá? Então a pessoa não aparece para mim. Beleza. Onde a gente Para mim também não, professora. Não está aparecendo aí também, não, Bruno? Não, não. Foi triste essa. Mas é só imaginar que tem uma reta aí, tá certo. Então vamos à imaginação. Eu gosto de... Ai, meu Deus. Vamos lá. Ó, aqui a gente tem esse intervalo fechado em A e B. Veja como é que a gente pode fazer essa representação na sua nomenclatura. Então, sempre que eu estiver trabalhando com conjuntos fechados, então eu uso a nomenclatura de parênteses, certo? Então, eu vou estar utilizando uma limitação de A e B. E esses conchetes, tem parênteses, são conchetes, esses conchetes são fechados e voltados para dentro. Então, isso é uma representação geométrica que me diz que esse é um intervalo fechado. Então, eu começo em A e eu termino em B. Então, a gente tem aqui que x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que A seja menor ou igual a x, menor ou igual a B. Então, eu começo em A e fecho em B. Então, aqui você observa que as bolinhas que representam o valor de A e o valor de B são bolinhas fechadas. Está vendo que elas estão preenchidas?
Então, isso também é uma nomenclatura geométrica que me determina que é um ponto de fechamento. Então, fique esperto com relação a isso. Essa nomenclatura, quando eu me refiro a esses limites reais presentes numa reta, né? Então, quando essas bolinhas estiverem pintadas, então esse limite está fechado. Aqui embaixo você observa que a bolinha não está pintada, ela não está preenchida. Dá para vocês ver isso aí no slide de vocês? No meu está mostrando. Não é isso? Perfeito. Certo? Então, quando ele está pintado, significa que esse limite está fechado. A gente vai ver aqui, você tem um limite fechado nesse primeiro aqui, ó. Intervalo fechado de A em B, ou seja, ele começa exatamente no ponto A e vai até o ponto B. Então, eu tenho um limite pré-determinado, começo e fim. Já quando eu venho para um intervalo aberto, certo? Também de A a B, veja que a representação com os conchetes é diferente. Esses conchetes são colocados de maneira invertida para fora, para demonstrar que esse intervalo é aberto, certo? Aqui a gente tem a representação dessa nomenclatura, da abertura desses conjuntos. O que é que você vai ficar atento? Nessa simbologia de maior que e igual. Então, quando você vem para esse menor que e igual, então você já está limitando, ou seja, eu começo pelo aquele número ou por aquela letra, né, que ele é menor ou igual. Então, eu posso começar exatamente por ali. Já aqui ele está aberto, ele é simplesmente menor que x, menor que b. Isso quer dizer que a nossa limitação de reta, ela vai passar por esses pontos, mas não precisa obrigatoriamente começar e terminar neles. Então, eu posso passar por eles, por quê? Porque esse intervalo é aberto, tá certo? Cadê? Aqui. Professora. Diga. Agora, ela também tinha falado a questão de parênteses. A Pode gente ser vai também pegar parênteses? isso também, pode. Mas só que parênteses já faz uma outra representação, que é justamente quando a gente já começa com as representações de funções. Se não me falha a memória, quando os parênteses chegam aqui nessas rodadas também. Mas tanto podem ser parênteses como podem ser conchetes. E tem determinados intervalos que usam os dois. Um parêntese para abrir, um conchete para fechar. Então, isso vai depender muito do autor do livro, como é que ele trabalha essa representação. Ó, vê só, intervalo fechado em A e aberto em B. Aí veja, ó, a representação do fechamento é sempre o conchete voltado para dentro. Então, conchete fechado em A e aberto em B. Ó, tá vendo a representação desse conchete em B? E aí, como é que eu faço essa representação na reta? Então, se eu estou dizendo que o intervalo é fechado em A, então o ponto referente a A, ele precisa ser pintado. O ponto pintado representa intervalo fechado. Quando o ponto está aberto em B, então o ponto B não é pintado, certo? Então, pontos fechados, sempre pintado, pontos abertos, sem o preenchimento dele, certo? Então, de certa forma, essa é uma questão de observação. Então, essas questões precisam estar anotadas em algum lugar. Você precisa ter essas anotações, porque são muitas informações, certo? Senão você se perde, você se esquece. Ó, intervalo aberto em A, olha a representação aqui quando eu uso conchete, fechado em B. Então, o ponto A não pinta, o ponto B é uma bolinha pintada, preenchida. Né? Então, aqui a gente tem a representação. Veja, cada intervalo inclui todos os reais entre A e B. Para os extremos A e B, o que é que nós temos? Veja só, aqui a gente tem a representação, como eu disse a você, ó, a inclusão desses extremos fechado, bolinha cheia, né? E aí a gente tem, tanto pode ser o parêntese, tá vendo? Para fazer essa representação desse trabalho fechado, como pode ser também conchetes. Então, essas duas representações aqui, nesse posicionamento, referem-se a extremos fechados, certo? Quando a gente vai fazer essa representação desses extremos aberto, então a gente também pode fazer a inversão desse conchete para fora e a representação utilizando apenas esses conchetes. Veja só, é uma questão que eu quero chamar a atenção de vocês. Nesse momento de explicação,
ele utiliza muito letras, né? Então, a gente está trabalhando no intervalo de A a B. Ok. Vamos colocar números para a gente fazer essa representação, certo? Quando eu falo do conjunto dos números reais, certo? E aí eu questiono você, o intervalo de 0 a 1, por exemplo, né? No conjunto dos números naturais. Então, eu sei que é a reta do lado positivo. Aí eu posso questionar você, me diga um elemento pertencente a esse conjunto que esteja nesse intervalo especificamente, os dois intervalos fechados, começando em 0, terminando em 1, tá? Então, eu vou ter uma infinidade de resultados muito grande. Por quê? Porque nesse intervalo de 0 a 1, eu tenho um número decimal 0,1, eu tenho um número decimal com duas casas 0,01, eu posso ter uma fração, certo? Eu posso ter uma raiz quadrada, certo? Então, eu posso ter vários outros resultados inseridos nesse intervalo de tempo, certo? Por quê? Porque dentro do conjunto dos números racionais eu tenho todos esses elementos. Então, cuidado que nem sempre quando a gente fala de um intervalo específico, você vai utilizar só números positivos ou números negativos. Se eu pedir a você, por exemplo, 3 representações numéricas desse intervalo, então você poderia colocar um número decimal, que está nesse intervalo, uma raiz quadrada que tivesse como resposta um desses números que tivesse nesse intervalo. Então, você tem uma amplitude muito grande de trabalho, tá certo? Então, por isso que você precisa ter essas informações anotadas, principalmente esses macetezinhos de intervalos fechados, intervalos abertos, como fazer a escrita, como fazer a nomenclatura, para que na hora que você veja esse trabalho, que veja esse questionamento, você saiba fazer a leitura, se ele se refere a um intervalo aberto, se ele se refere a um intervalo fechado, porque senão você não vai nem conseguir resolver, porque você não vai conseguir nem ler para começo de conversa, né? Aí aqui a gente tem intervalo de A fechado, quando ele tende do lado positivo ao infinito, ou seja, eu só vou utilizar a reta correspondente ao conjunto dos números naturais. Por quê? Porque eu estou usando apenas a reta dos números positivos, tendendo ao infinito. Então, veja que aqui a gente só faz a representação do início desse ponto, tá? Por quê? Porque eu vou começar a minha identificação exatamente no ponto A. Ele é uma bolinha pintada porque ele é um intervalo fechado, certo? E essa reta vai tender ao infinito. Então, por isso que eu não vou colocar mais nenhum elemento. Por quê? Porque essa reta está aberta, tendendo ao infinito, eu não sei quando ela termina. A mesma coisa acontece aqui, ó. A gente tem um intervalo aberto até infinito positivo. Então, a gente começou a nossa reta no ponto A, ela é uma bolinha sem pintar, porque esse intervalo é aberto, e ela tende ao infinito positivo. Então, ela vai tender sempre para o lado positivo da nossa reta numérica. Se aqui a gente tivesse essas mesmas nomenclaturas, só que quando a gente tem aqui o intervalo A fechado até o infinito negativo, então a única coisa que a gente ia fazer era iniciar o nosso trabalho no ponto A, ou aberto ou fechado, e a gente ia tender ao infinito negativo do outro lado da reta numérica. É osso, não é não? Aí aqui a gente tem, pronto, justamente o que eu tinha explicado a você. A representação é basicamente a mesma, só que o posicionamento da reta é que fica diferente. Então, por isso que a gente precisa fazer essa identificação. Se é um infinito positivo, que direcionamento a gente vai? Se é um infinito negativo, como é que a gente vai fazer essa representação? Por quê? Eu posso ser questionado, por exemplo, ser colocado esse desenho da reta e pedir que você me diga, tá? Que ele é um intervalo fechado em A tendendo ao infinito negativo, certo? Então, eu posso fazer o desenho dessa reta para você fazer a nomenclatura, da mesma forma que eu posso dar a nomenclatura para que você faça o desenho, tá? Então, por isso que você precisa ter conhecimento de todas essas nomenclaturas e que não são poucas.
Aí veja que aqui ele já começa a colocar valores, que aí eu já me agrada. Eu gosto demais quando ele coloca números, porque fica mais fácil de você compreender, tá? Porque quando é só letra eu fico confusa. Vamos analisar em detalhes o intervalo real desse conjunto A, certo? Onde nós temos aqui um conjunto Q, que eu não sei, começando em -3. Esse conjunto é o quê? Aberto ou fechado? Fechado. Fechado. Então, é um intervalo real fechado, começando exatamente em -3, indo até -5, porém esse intervalo D5 é um intervalo aberto. Significa dizer que a gente vai começar a nossa reta, né? A gente tem aqui uma reta numérica, onde eu vou demarcar o -3, ele precisa ser uma bolinha pintada, porque ele é um intervalo fechado no ponto -3, ele vai passar pelo número 5, certo? E a gente continua desenhando essa reta. Por quê? Porque ela não terminou ali, ela passou pelo número 5, e aí a gente vai embora, dependendo da quantidade de elementos que ele faça esse questionamento. Veja, se a gente tem um trabalho como esse para identificar esse intervalo real abrindo, né, fechado em -3, passando por 5, mais aberto, a gente tem aí muitos elementos para identificar, né? Porque veja aqui, ele colocou alguns exemplos que a gente tinha. Veja, a gente poderia colocar -2, 1, são elementos pertencentes a esse conjunto. Eu poderia colocar também 4,99, 4,5 são números que estão nesse intervalo. Aí tem um intervalo muito grande. Eu poderia colocar aqui a raiz de 1, a raiz de 4. Não poderia? Poderia, era o que eu ia dizer agora. Não é isso? Eu poderia colocar todos esses elementos. Por quê? A raiz de 1 é 1, e 1 está presente nesse intervalo. A raiz de 4 é 2, 2 também está dentro desse intervalo, certo? Então, são muitos elementos que eu posso colocar dentro desse conjunto. Então, eu preciso entender essa nomenclatura, onde ele começa, se eu posso utilizar outros valores. Por quê? Porque como ele está aberto, ele passa pelo número 5 e segue adiante. Então, aí a gente precisa identificar esses extremos, onde é que ele começa, por onde ele passa, ou se ele finaliza. Se a gente tivesse dois intervalos fechados, então a nossa reta teria início no ponto -3 e seria fechada no ponto 5. Mas ela não fecha, ela passa pelo número 5, ela é aberta no 5. Então, a gente ainda segue desenhando essa reta. Então, é muito importante que vocês se habituem com essas nomenclaturas, que vocês busquem aí. Eu vou mandar bastante material, as coisas que eu achei foram bem extensas, mas já para vocês terem uma noção, vocês observarem aí o que é mais viável para vocês. Se você achar a explicação do livro mais simples, corra e vá para o livro. Se você achar mais simples as anotações que eu vou mandar para você, fique com elas, certo? Eu vou mandar para vocês alguns vídeos também, de alguns professores fazendo explicações sobre esses contextos, colocando esses trabalhos em cálculos como esses que a gente fez aqui, e aí vai moendo melhor na cabeça de vocês, para que vocês consigam entender. Mas, pelo que eu pude ver na aula de hoje, ela trabalha muito essa questão de representação, porque se você não conseguir entender a representação agora, você não vai conseguir fazer os próximos cálculos que vêm na sequência. Então, a compreensão dessa nomenclatura, de identificação de extremos fechados, abertos, certo? É muito importante para esse primeiro momento. Aqui a gente tem outros exemplos, né, de outros intervalos, de outras operações com relação a isso. Então, aqui a gente já começa operando com esses intervalos. É quando as coisas já começam a ficar mais interessantes, né? Porque aí a gente tem, olha, outra coisa também. A gente volta lá para a antiguidade, quando a gente começa com as definições de contém, não contém, está contido, pertence, não pertence, certo? Intersecção, união,
Tudo isso a gente vai fazer nessa representação desses intervalos reais, certo? Então, quando a gente já trabalhou intersecção, eu acho que em outra disciplina, essas definições dessa intersecção. Intersecção é quando a gente acha elementos comuns. Quando eu faço o conjunto A, seguindo as regras que ele me mandou, eu faço o conjunto B e, quando eu consigo encontrar elementos semelhantes no conjunto A e no conjunto B, significa que existe uma intersecção de A em B, né? Quando os elementos estão juntos, ou seja, a gente tem o conjunto A, a gente tem o conjunto B, e eu quero que você faça uma união desses dois conjuntos. Então, você vai formar um novo conjunto AB, unindo esses elementos, certo? Quando você for fazer uma subtração entre conjuntos, então a gente tem o conjunto A, os elementos do conjunto A, os elementos do conjunto B. Se eu quero que você subtraia, então eu vou observar quais são os elementos pertencentes a esse conjunto A e eu vou tirar do conjunto B, né? Porque aqui você está dizendo A menos B. Então você vai precisar tirar os elementos de um no outro, tá? Então você vê que isso aqui é coisa, ó, antiga. Essas questões de união, intersecção. Alguém de vocês lembra de estudar isso quando era aluno? Me diga aí. Eu lembro, professora. Porque faz tanto tempo que a senhora sabe, né? Mas não vou dizer que não lembro. Lembro sim. Porque isso era conteúdo já de final de ano, essa coisa toda. Mas a gente trabalhava essas nomenclaturas. Quando Mas dava tempo de ver. só não era tão bem trabalhado, porque esse conjunto de união, intersecção, pertence, não pertence, isso precisa ser muito trabalhado, principalmente com relação a que você faça essas montagens de conjuntos, para que você consiga raciocinar. Isso aí mexe mais com o seu raciocínio, com a sua atenção, do que mesmo com conta. Não tem conta para fazer. Tem muitas... Tem muito a ver com lógica também, isso aí. Exatamente. Tem muito a ver com a questão lógica de você observar os conjuntos, fazer a identificação, fazer a união, fazer a intersecção desses elementos. Então, ele mexe mais com a questão lógica do seu raciocínio. Olha que bonitinho essa besteirinha que a gente tem aqui. Dados os intervalos do conjunto A, onde a gente tem um conjunto, né, aberto em -2, fechado em 5, esse aqui é o conjunto, os elementos que vão fazer parte do conjunto A. Aí a gente tem o conjunto B, que está aberto em 3, tendendo ao infinito positivo, certo? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é uma representação para esses elementos, né? Então, eu vou precisar fazer essa representação para esses elementos, para que na sequência, veja só, a gente tem A união de B, A intersecção de B, A união de B e A menos B, né? Então, quando a gente tem A intersecção de B, a gente precisa fazer a identificação dessas retas, certo? Para a gente poder ir identificando como seria essa representação dessa reta do conjunto A, do conjunto B, e fazer a intersecção entre eles, certo? Então, esse é um trabalho que exige mais atenção do que qualquer outra coisa, certo? Então, tem aí alguns modelos para vocês identificarem, para vocês tentarem fazer, né? Não falta atividade, tem várias atividadezinhas aqui nesse contexto para que vocês possam exercitar, para que vocês possam fazer, porque precisa, pelo menos, que você tenha uma noção básica desse contexto para você dar sequência a esses conteúdos, certo? Deixa eu ver outro aqui, outro material para a gente discutir sobre ele.
deixar ele aqui. Mas, topologia da reta, isso aqui. Deixa eu ver se é. É. Ah, ele não quer abrir. Que pena. Deixa eu ver se ele abre assim. Procurar. Ai, se ele não quer abrir, não. Felizmente. Que eu achei ele bem interessante. Vou carregar uma cópia, acho que agora vai. Para vocês verem, eu gostei das definições. Ele não vai abrir, não. É uma pena. Mas eu vou mandar ele para vocês. Que eu achei bem interessante, que ele trabalha bem fragmentado, o que foi trabalhado na aula de hoje. Essa identificação desses extremos, essa questão de aberto e fechado, certo? Então, eu achei bem explicado. Ele não é pequeno, não é um documento pequeno, mas é um documento que dá para vocês identificarem, e aí você observa se a linguagem dele é mais simples do que a linguagem do livro de vocês, ou não, fica aí a critério de vocês. Mas, de antemão, eu digo a vocês, é muito necessário que vocês façam a leitura do livro, ou desses materiais, e vá fazendo as anotações de vocês, porque essa aula de hoje não tem conta, não tem cálculos mirabolantes para serem feitos, não. É mais representação de linguagem matemática para fazer a identificação de escrita, para fazer essa representação. E aí eu quero ouvir de vocês quais foram as dúvidas mais frequentes para que a gente possa discutir sobre essas que vocês tiveram mais ao longo da explicação da professora, o que foi que vocês ficaram com mais dúvida quando ela fez a representação da aula. Vai entender tudo em graças a Deus. E o silêncio impera no recinto. Então, pronto. Isso me deixa contente, porque significa que vocês entenderam tudo que ela explicou. Glória a Deus. Tudo que foi possível. Professora, eu vou dizer um negócio. A gente entendeu. Que a vai mandar. Sem ver, eu garanto que é melhor do que o dela. Professora, é isso aí. Porque o que é que a gente exatamente vai fazer? Isso. Eu vou mandar esse material para vocês, e é importante que quando vocês estiverem manejando, o que vocês não forem entendendo, professor, isso aqui eu não consegui entender, para que a gente vá dialogando, né? Porque também não adianta a gente ficar conversando, porque essa aula de hoje não tem cálculo para a gente fazer. O que ela tem é um direcionamento de estudo. Você vai ter que fazer as suas anotações, você vai ter que fazer seus estudos e ir analisando a forma de você ir memorizando essas definições, porque o que a gente tem na aula de hoje é só definição, né? Então, essas definições aí você vai precisar olhar no seu livro, olhar nesses materiais e ir fazendo as suas anotações sobre essas topologias da reta, né? Essas definições de conjunto aberto, fechado, desses extremos, de união, intersecção. Então, tem que exercitar, não tem outra coisa para fazer nessa atividade. É mão na massa. É isso aí. E essa já é a terceira aula. Pronto. E assim, vocês de Surubim que não estavam, mas os meninos, por exemplo, Bruno, que estava em todas elas, Josenaldo, você vê que ele começa bem levezinho, né? Ele começava com a identificação daqueles conjuntos, né? Identificação do conjunto natural, inteiro e tarará. Essa representação e também a questão desses conjuntos, né? De trabalhar com essa fala, transcrever a fala matemática para o contexto, ou seja, uma sequência de números pares, uma sequência de números primos, por exemplo. Como é que a gente faz uma sequência de números primos? Como é que a gente faz essa nomenclatura, né, utilizando uma sequência de números primos? Vou lançar essa para vocês. Como é que eu faço? A gente viu, eu expliquei para vocês, por exemplo, uma sequência de números pares, né? Então, seria x, aí x mais 2, x mais 4 e assim sucessivamente. Se eu trabalho uma sequência de números ímpares, eu também sigo a mesma nomenclatura. Então, o meu primeiro número é x, o meu segundo número seria x mais 2, depois x mais 4, e assim a gente tem uma sequência de
números pares. Se eu peço uma representação de uma sequência de números primos, como é que eu faço essa nomenclatura? Como é que eu escrevo essa sequência, sem saber quais são os números que eu vou utilizar? No caso, poderia colocar justamente também os primos, a partir do X? Ok, como seria? O primeiro primo seria X, e o próximo? 1. Mas eu não posso usar números, porque você não sabe por qual primo eu vou começar. Tem como a gente organizar essa sequência? Como a gente organizou a sequência de pares? Veja que eu não disse, veja, independente de saber qual é o par que você vai começar, qualquer sequência vai dar certo. Porque a gente tem, a primeira é X, depois X mais 2, X mais 4, e aí automaticamente a gente vai ter uma sequência de números pares, independente de qual seja o primeiro par que seja escolhido. Aí eu quero saber como é que eu faço essa representação utilizando uma sequência de números primos. Tem como fazer essa representação ou não tem? Poderia associar a cada número primo o valor de X também, ou não? Não, porque você não sabe, porque você está dizendo assim, por exemplo, X, aí depois X mais 1. X mais 1, X mais 3, isso é. Isso. Mas Pode não não, pode, né? não. E aí? Tem como a gente fazer essa representação algébrica dessa sequência de números primos? Teria que ser x dividido por alguma coisa aí, professora? Será? Ó, vou esquentar muito a cabeça de vocês, não. Não tem como a gente fazer uma sequência escrita de primos. Por que a gente não tem como fazer? Porque os primos, eles não têm uma regularidade. Veja, o primeiro primo que a gente tem é 2. O próximo já é 3, ou seja, de 2 para 3 só vai uma casa, né? Aí o outro seria, no caso, 5, 7, aí de 7 a gente vai para 9, de 9 a gente vai para 11, para 13, e tem outros primos que pulam mais casas, ou seja, a gente não tem uma regularidade de dizer que a cada 2 números a gente tem um primo, né? A gente não tem essa regularidade, então por isso que a gente não consegue fazer uma nomenclatura para uma sequência de números primos, porque ele não tem uma regularidade como o número par e o número ímpar. O número par, a gente vai contar de 2 em 2, né? Se o meu primeiro par for 6, 6 mais 2 vai dar 8, eu chego no outro par, né? Mais 2, de novo, mais 4, no caso, 6 mais 4 vai dar 10, eu chego no outro par. Do mesmo jeito que se eu for usar uma sequência de ímpares. Então, meu primeiro ímpar é 7. Se eu juntar mais 2 unidades, eu vou chegar no próximo ímpar. Se eu juntar mais 4, eu chego no próximo. Então, eu tenho uma regularidade. A cada 2 unidades, eu chego no próximo par, eu chego no próximo ímpar. Já quando eu vou para essa sequência de números primos, aí já me quebra as pernas, né? Por quê? Porque o intervalo de um primo para outro não é regular. Então, o meu primeiro primo é 2, o meu próximo primo já é 3. Então, é uma casa só de um para o outro. Quando eu vou para o próximo primo, já é 5. Então, foram-se 2 casas, certo? Então, isso aí já atrapalha um pouquinho mais. Porque aí o próximo primo, veja, depois de 5 seria 7, e depois de 7 a gente pula para 11. Né? O próximo primo depois de Nesse 7... caso, não teria uma sequência estabelecida, né, professora? Exatamente. Não dá para você estabelecer uma regra no caso, né? Exato. Não dá para eu estabelecer uma regra porque a distância entre esses primos, ela varia, né? Então, de 2 para 3 foi uma casa só. Já quando eu saio de 3 para 5, foram 2. Funciona. De 5 para 7, funciona. Só quando eu saio de 7 para 11, eu já pulo várias casas. Então, não existe uma regularidade. Ou seja, quando eu vou fazer uma sequência de primos, eu não pulo todas as vezes a mesma quantidade de números. Por isso que eu não posso fazer essa representação algébrica usando uma sequência de primos, porque ele se altera. Então quer dizer que além de ter uma regularidade, tem que ter uma classificação. Ou seja, digamos, classificação pode ser ímpar, par ou primo, e essa regularidade tem que ser 2 em 2, ou o que é que seja, no caso. Isso. 2 em 2, de 3 em 3, sabe? De 1 em 1. Beleza. Entendeu? Mas tem que ter uma regularidade para que você consiga olhar os números e raciocinar.
né? Então, tem uma sequência numérica. Aí eu vou olhar os números e vou tentar identificar que segredo foi utilizado. A pessoa fez o quê? Fez de 2 em 2? Ela fez de 5 em 5? Então, tem que ter uma regularidade. E quando eu faço uma sequência de primo, não tem. Né? Então, quando eu vou de um primo para outro, às vezes é uma casa, às vezes são 4. Então, não tem como a gente fazer uma sequência de primos. Né? Pelo O povo menos diz mesmo, irmão é irmão e primo é primo. para representar no papel é mais complexo. Entendeu? E aí, vamos conversar sobre essas dúvidas que vocês tiveram na aula de hoje ou não tiveram dúvida? Porque ficou todo mundo calado. Graças a Deus, todo mundo entendeu tudo. Deixa eu abrir aqui e a nossa correção da aula de hoje, porque aí a gente pode ver algumas questões aqui. Vamos lá. Na nossa primeira questão, ele já começa fazendo essa identificação. Se os conjuntos x e y está contido no conjunto dos números reais, então a gente já tem aí uma amplitude muito grande de elementos, né? São conjuntos abertos, né? Dos dois sentidos, estão o conjunto dos números inteiros. Então, veja que dentro desse conjunto dos números reais, a gente vai se basear em números inteiros. Então, eu vou estar usando elementos positivos e negativos, né? E aí, a gente tem x intersecção. A gente tem x intersecção de y, né? Intersecção de x e y. Pode ser classificado como um conjunto aberto. Então, vamos fazer essa identificação. Primeiro, a gente precisa fazer, Jesus, as representações que a gente tem aqui, ó. Seja x pertencente ao conjunto dos números inteiros, né? Quando a gente for fazer essa representação, a primeira coisa que a gente precisa fazer é cada um desses conjuntos, certo? Então, eu tenho que esse x pertence a conjunto dos números inteiros e negativos, positivos e negativos, por isso que a gente vem com o epsilon 1, epsilon 2, é só uma nomenclatura para que a gente consiga fazer essa junção de conjuntos, certo? Então, você veja que como eu estou usando elementos positivos e negativos, a gente começa com a representação usando o termo negativo, na sequência a gente tem uma representação utilizando o termo positivo, certo? Para que a gente possa fazer essa identificação e a gente possa fazer essas junções. Veja que a gente não tem conta para fazer, a gente só tem a identificação, né, desses conjuntos, desses elementos, tá? Então, quando a gente começa a fazer esses elementos, quando a gente começa a montar esses conjuntos, né, então vai ficando um pouco mais fácil, principalmente quando a gente puder usar, né, valores, quando a gente puder usar números, né? Então, veja que aqui a gente ainda vem fazer as representações, né, desse epsilon é menor ou igual a epsilon 1, que são os elementos pertencentes a esse conjunto, e aí a gente vem identificar esses elementos, veja, x menos epsilon, e o próximo elemento positivo, x mais epsilon. Por quê? Porque eu não sei quem são esses elementos. Não foi me dado número para a gente fazer. Então, por isso que a gente vai precisar fazer representações desses elementos. Como ele disse que esses elementos são pertencentes ao conjunto dos números inteiros, eu preciso ter um número positivo e um número negativo para que a gente possa trabalhar, tá? Então, você precisa ficar atento, principalmente aos comandos, a que conjunto você vai utilizar. Por exemplo, se aqui ele tivesse falado apenas sobre o conjunto dos números reais, por exemplo, você poderia fazer uma nomenclatura aqui utilizando uma raiz, fazer uma nomenclatura utilizando o número decimal. Por quê? Porque todos eles são elementos do conjunto dos números reais. Mas o conjunto grande é o conjunto dos números reais. Mas essa operação vai ser feita utilizando o conjunto dos números inteiros. Então, por isso que eu preciso de uma representação negativa e uma representação positiva
para fazer a construção desse elemento. Ô, professora, Diga lá, bebê. esses termos aí, na realidade, são só ilustrativos, né? X menos E, X mais E. Isso. Aí Né? a professora está dizendo só que a gente precisa ter, de um lado, negativo e positivo para poder haver uma equivalência, a gente poder fazer o cálculo, no caso. É isso? Fazer, no caso, a representação, porque aqui a gente não vai nem calcular, a gente vai só, Eu sei. né? A gente fazer essa representação. Como ele lá, na definição, ele disse que você vai utilizar a reta numérica do conjunto dos números inteiros, então, automaticamente, você precisa ter números positivos e negativos. Como é que eu faço essa representação se eu não sei quem são esses números? Né? Então, a gente sabe que os elementos são x, x menos epsilon, né? Esse Ezinho aqui, e o outro seria x mais epsilon, que esse epsilon poderia ser qualquer número pertencente a esse conjunto para que a gente pudesse resolver. Então, aqui a gente tem apenas uma representação desses elementos, né? Ó, nessa segunda questão, eu já acho ela mais objetiva, pelo menos. Né? Ó, classifica os seguintes conjuntos de números reais de acordo com a categoria aberto, fechado, limitado, compacto, sempre que possível, justificando sua resposta. Outra coisa, eu preciso saber a definição de cada um. Quando é que ele Michel está caindo o tempo todo. Quando é que ele é aberto, quando é que ele é fechado, limitado, e assim vai. Então, aqui a gente tem os conjuntos de A a D, e vamos fazer a identificação de cada um, para saber se ele é aberto, se ele é fechado. Aqui, ó. No conjunto A, podemos reescrever o conjunto apresentado na forma de intervalos, devido às suas características da seguinte forma. Eu tenho x pertencente ao conjunto dos números reais. Aí eu tenho um intervalo numérico, onde eu digo que 2 é menor ou igual a x, menor ou igual a 4. Então, nós temos aí um intervalo que nos orienta, que vai de 2 a 4. Trabalhando ainda com o conjunto dos números positivos. Ó, 2 e 4 podem ser classificados como um conjunto. É o intervalo de tempo que você vai utilizar, o intervalo de números que você vai utilizar. Né? Então, ele é aberto, porque todos os seus pontos são interiores, ou seja, você tem como seguir essa lógica. Né? Não fechado, porque 2 e 4 são pontos aderentes. Então, eu preciso dessa definição, né? Que não pertencem ao conjunto. Limitado, porque apresenta um ínfimo igual a 2 e o supremo igual a 4, são compactos porque não é fechado. Então, eu preciso dessas definições anotadas. Como é que eu identifico se ele é ínfimo? Como é que eu identifico se ele é aderente? Certo? Todas essas nomenclaturas que foram trabalhadas, que vocês encontram no livro de vocês, precisam estar anotadas para que você possa ir associando, certo? Então, essa atividade que eu vou mandar ela corrigida para vocês, seria interessante que você fizesse uma pesquisa antes no seu livro, para fazer a identificação de cada uma dessas representações, tentasse fazê-la sem observar a minha resposta para ver qual delas você consegue acertar. Porque aqui a gente tem as definições de cada um deles. Se ele é aberto, se ele é fechado, se ele não é. Né? Então, a gente tem as definições de cada um deles, tá vendo? A gente começa em X tendendo ao infinito positivo, né? Então, para a gente poder fazer as classificações. Então, a probabilidade da professora colocar... professora, diga lá. Só reforçando, caso fosse x menor que 3, seria infinito negativo. É isso? Isso mesmo. Ok. Certo? Deixa eu anotar aqui. Beleza, professor. Certo? Então... No caso, se fosse descrever a reta, já não seria para a direita, seria para a esquerda. Isso. É isso aí. Basicamente isso, se ela manda uma atividade como essa e pede para você fazer uma identificação gráfica, que seria através da reta, ou se ela coloca a reta e pede para que você faça a representação nominal do que tem representado naquela reta. Então, por isso que eu preciso saber essa representação nominal, transformá-la numa reta e também identificar a reta e fazer essa representação nominal. Entende?
porque aí, se a professora me questionar uma coisa, se ela me questionar outra, eu vou ter condições de realizar, entendeu? Então, aqui, esse exercício, ele é muito bom para você exercitar, principalmente para você identificar essa classificação de conjunto, para que você consiga fazer todos esses macetezinhos que foram trabalhados nessa aula de hoje. Agora, onde é que eu encontro isso? No livro de vocês deve ter. Nos materiais que vocês vão receber deve ter. Então, você procure um que tem uma linguagem mais fácil para você entender. Essa definição de quando ele é aberto, quando ele é fechado, né? Quando a gente tem esse supremo, né? Esse ínfimo é justamente de onde ele parte. O ínfimo é o menor e o supremo é o maior, certo? Ou seja, então a gente tem um conjunto aqui, ó, que parte de 5 e vai até o 10, né? Então, no caso, o nosso 5 seria o nosso ínfimo, que é justamente o começo da nossa contagem, e o 10 seria o nosso supremo, ou seja, é até onde eu vou contar, né? Então, por isso que eu estou dizendo, independente da atividade que tenha, você precisa antes ter o conhecimento desses contextos para você poder entender, senão você não faz. Entendeu, gatinho? Ó, prove que esse limite onde x tende a 1, né, onde a gente tem 5x, porque esse x ficou doidão aqui, menos 3 é igual a 2, utilizando a definição de limite de função real. Então, aqui a gente precisa fazer a identificação da função, a identificação do limite, né? Então, tem vários contextos que a gente precisa fazer a identificação antes de chegar na resolução desse contexto, tá? Então, veja, quem chegou? Michel. A gente precisa de vários outros contextos anteriores a esse, para que vocês exercitem. Agora, eu aconselho vocês que voltem para o livro para identificar todas essas informações, anotem no caderno ou façam as anotações que forem necessárias e volte para essa atividade, para ver se vocês conseguem fazer essa atividade sem observar as respostas. Depois vocês fazem essa conferência, certo? Porque isso aí vai ajudar vocês. Se você conseguir fazer elas sem precisar, se você conseguir acertar, vai ser filé para você. Entendeu? Muito, muito bom. E aí não tem outra coisa para fazer, não. Tem que exercitar esse negócio aí, viu? Beleza, prof. Beleza. Seja o que Deus quiser. Ele vai querer muita coisa boa. Que conversa é essa?